Fala pessoal, beleza? Na última aula a gente falou sobre geocentrismo e heliocentrismo e a evolução do pensamento a respeito do nosso universo, né? A gente começou a falar um pouco sobre isso e paramos ali nas leis de Kepler, né? Descrevem o movimento dos planetas em torno do Sol. Bom, dando continuidade a essas ideias, hoje nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre gravitação universal. Foi a lei que o Newton criou para justificar a atração dos corpos celestes. Então é nessa aula que a gente vai explorar um pouco mais esse assunto, que é bastante interessante, beleza? Bom, então o que o Newton propõe, né? O que o Newton diz a respeito da gravitação é o seguinte: dois corpos atraem-se gravitacionalmente com forças de intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Então, o Newton escreveu uma relação matemática que descrevia, né, a força de atração entre dois corpos celestes, como por exemplo a Terra e o Sol, ou mesmo a Terra e a Lua. Só que ao mesmo tempo, essa mesma lei que explica a atração gravitacional entre dois planetas, né, ela também justifica o porquê que a maçã cai da árvore. Então ele quebra certos paradigmas da época que distanciavam a Terra e o céu. Então a gravitação de Newton, ela foi um marco na ciência porque ela quebra essa separação entre dois mundos, né? Então ele mostra que a mesma lei que explica o movimento da Terra em torno do Sol justifica o porquê que uma maçã cai da árvore, né? Seguindo aquele mito lá, ou verdade, né, da ideia de que o Newton se inspirou na gravitação universal por conta da maçã caindo da árvore, né? Então, vamos avaliar essa expressãozinha aqui, né? Quando você tem um planeta numa órbita elíptica, com o Sol em um dos focos, né, primeira lei de Kepler, essa força de atração, ela é dada pela gravitação universal de Newton. Então, a intensidade dessa força, ela respeita a gravitação universal de Newton. Vai ser proporcional a uma constante, chamada constante gravitacional, vai ser diretamente proporcional ao produto das massas envolvidas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os dois planetas ou as duas massas que você está estudando. A força de atração gravitacional é uma força de ação à distância, ou seja, que não precisa de contato, tá bom? E além disso, ela sempre é atrativa. Tá? Então, a tendência é que as massas se atraem. Um ponto interessante é que o Newton ele mostra essa equação e ele diz que sabe como os corpos se atraem, né? Sabe o mecanismo, a expressão, só que ele não sabe o porquê disso. Isso foi explicado no início do século XX com a relatividade geral do Einstein, né? E explicado pelo próprio Einstein no caso. Então G é a constante de gravitação universal, vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então essa é uma constante que só foi medida posteriormente. Então essa constante universal, algumas curiosidades, né? Ela foi determinada lá experimentalmente em 1728 pelo físico britânico Henry Cavendish, e o valor considerado atualmente, né, mais preciso, 6,67428 vezes 10 a menos 11. Então, percebe que essa constante ela é muito pequenininha. Por isso que os efeitos gravitacionais eles só são perceptíveis, né, com massas muito grandes. Então, se você coloca aí o seu lápis e sua borracha um do lado do outro, eles estão se atraindo gravitacionalmente. Só que eles não encostam como um ímã, né? Porque essa força de atração ela é muito pequena, ela é muito sutil. Por isso que a gente observa ela em corpos que possuem uma massa muito grande, como os corpos celestes. Então, na prática, esse valor é de 6,67. Existem algumas questões que podem falar 6,7, né? Ou mesmo 6. Então, depende da questão. Normalmente é um valor fornecido, beleza? Uma observação importante a respeito da gravitação, né, dessa força de atração gravitacional, é a seguinte: a gente considera lá a Terra e a Lua, então você tem o primeiro ponto importante é que a distância entre os objetos que a gente está avaliando, a gente considera como sendo a distância do seu centro. Então aqui a gente está pegando o centro da Terra e o centro da Lua. Então a medida dessa distância é sempre entre esses dois centros. Ela parte dali, né? Então aqui é um raio R, uma distância R.
Então aqui você tem a força que a Terra exerce na Lua, atrativa. Então a Terra está atraindo a Lua. Só que pela terceira lei de Newton, a gente sabe, né, que é para toda ação há uma reação. Então a Lua também atrai a Terra. Então, nesse caso, é importante a gente perceber que da mesma forma que a Terra está atraindo a Lua atrai a Terra. Isso vale, né, claro, pensando de forma mais generalista, para qualquer situação que a gente esteja avaliando a gravitação universal, vale a ideia de que a força que surge num corpo, né, vai ser a reação lá no outro corpo. Então você tem essa ideia do para-ação-reação. Tá bom? Então, as forças de atração entre dois corpos, elas constituem um para-ação-reação. Tá bom? Lembrar que no para-ação-reação, a intensidade dessas forças é a mesma, também possuem a mesma direção, mas sentidos contrários. Então, essa é uma observação importante. Então, vamos ver um exemplo aí de aplicação da gravitação universal. Né? Então, usando a lei da gravitação universal, calcule a força de atração entre o Sol e a Terra. Aí, considere os seguintes dados aproximados. Né? Massa do Sol, 10 a 30. Massa da Terra, 10 a 25. E a distância do Sol à Terra, 10 a 11. Então, a gente tem todos os dados aí. Então, a massa da Terra, massa do Sol, né, chamada de emisão, 10 a 30 quilos. Massa da Terra, emizinho, 10 a 25 quilos. Rzão, né, é a distância entre a Terra e o Sol, 10 a 11 metros. E G é a constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, F é igual a G, emisão, mzinho, sobre R ao quadrado, né, gravitação universal de Newton. Então, a gente coloca aqui a constante, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 10 a 30, vezes 10 a 25, dividido por 10 a 11 ao quadrado. Então, aqui, né, em cima, repete a base, soma os expoentes, por isso que ficou 55. Embaixo, potência de potência, a potência de fora multiplica a potência de dentro, 10 a 22. Então, aqui você tem uma divisão, né, entre potências de mesma base, repete a base, subtraindo os expoentes. Então, o que a gente tem é 55 menos 22, 33. Aqui, novamente, produtos de mesma base. E aí, a gente fica com 6,67 vezes 10 a 22 newtons. Aqui é uma aproximação, é claro, né? Mas a gente percebe que a força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol, né, é da ordem de 10 a 22 newtons, o que é muito grande, né? Um valor considerável, é claro que considerando também as dimensões dos corpos envolvidos. Então, algumas aplicações, né, e consequências da gravitação universal de Newton. Primeiro é o campo gravitacional terrestre. Você tem a Terra, né, uma massa mzão, e você tem um objeto bem próximo à superfície. E a gente sabe que esse objeto está sendo atraído pela Terra, certo? Então aqui o objeto tem uma massa mzinho, e aí quando a gente calcula essa atração gravitacional, né, quando ele está bem próximo ali da superfície da Terra, a gente vai considerar que a distância entre os objetos é a distância entre o centro da Terra e o objeto que você está estudando. Então, equivale ao raio terrestre. Daí, o corpo localizado sobre a superfície terrestre tem a seguinte equação, né? A força gravitacional, se a gente considera esse objeto caindo, né? Esse objeto está caindo, ele fica submetido a uma aceleração, que a gente sabe que é a aceleração da gravidade local. Mas vamos fingir que a gente não sabe dessa situação. Mas a gente conhece a gravitação universal. Então, se ele está caindo, a força gravitacional deve ser igual a massa vezes a aceleração, pela segunda lei de Newton. Mas a força gravitacional, a gente sabe que tem a expressãozinha agora, né? Que é dada pelo produto da constante gravitacional, produto das massas, dividido pela distância ao quadrado, que a gente está considerando o raio da Terra, já que ele está bem próximo da superfície. Isso tem que ser igual à massa do objeto vezes a aceleração. Pode simplificar essa massa, que é a massa do objeto, nos dois casos, e a gente obtém um valor para essa aceleração de queda do objeto. Qual é o valor da aceleração de queda desse objeto? G, que é a constante gravitacional, massa da Terra, dividido pelo raio terrestre ao quadrado. E esse valor, né, se a gente substituir aqui os valores, a gente obtém o valor aproximado, que a gente já viu, que é a aceleração da gravidade local. Lembra que a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. Então é daqui que vem aquele valor constante que a gente já usou em outros momentos, né, mas até então não sabia de onde ele aparecia. Então ele é uma consequência da gravitação de Newton. E ele representa
esse campo gravitacional terrestre. Agora, se esse objeto estiver consideravelmente longe da superfície, a uma certa altura h, o que vai mudar com respeito a essa expressão inicial? O que vai mudar é que agora o nosso objeto está mais distante. Então, além desse raio, a gente ainda tem que calcular essa altura h da superfície. Então, essa distância aqui, ó, como consequência, não vai ser só r, vai ser o r mais h, mas todo o restante é a mesma ideia. Então, a aceleração da gravidade, ela sofre influência da altitude. A gente viu quando a gente estudou a força-peso, que dependendo da posição, da localização do objeto dentro da Terra, né, do planeta, o valor de G podia sofrer alterações, pequenas alterações ali de ordens decimais, né? E por que isso acontece? Justamente por causa desse H aqui, que é uma referência à distância do centro da Terra até onde o objeto está. Quanto mais distante, mais alto ele tiver, né, maior altura, maior vai ser esse valor de H e maior vai ser a influência disso dentro do valor de G. Então é daqui que a gente entende de onde vem a aceleração da gravidade local, né, e por que ela depende dessa distância, né, da altura do objeto, do centro da Terra até o objeto. Beleza? Essa é uma primeira aplicação. Então aqui ó, a gente tem um comparativo, né, só para a gente ter ideia de como funciona essa expressão. Ó. Então aqui para uma pessoa exatamente na superfície da Terra, a gente tem aquele 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. Se essa pessoa está mais distante, a 13.000 quilômetros, a aceleração da gravidade cai consideravelmente, 2,5 metros por segundo ao quadrado. 19.500 quilômetros, 11,1 metros por segundo ao quadrado, e assim vai. Então, quanto mais distante da superfície terrestre, menor o valor da aceleração da gravidade local, que a gente observa aqui. Bom? Então, esse é um efeito do campo gravitacional terrestre. Outra aplicação interessante é o movimento de satélites em torno do nosso planeta. O que a gente vai fazer? Vai considerar o movimento circular. Então, a gente vai partir daquelas ideias que a gente viu lá no estudo do movimento circular. Então, vamos considerar um satélite que possui ali uma órbita de raio R, Rzinho, né? Que descreve um movimento circular em torno da Terra. Beleza? Se ele descreve um movimento circular em torno da Terra, a gente sabe que deve haver, né, uma força centrípeta. E quem faz o papel de força centrípeta aqui? A força de atração da Terra sobre o satélite. Então, essa força centrípeta vai ter o formato, né, digamos assim, da força gravitacional terrestre, seguindo a gravitação de Newton. Beleza? Então, aqui, ó, a gente tem uma velocidade linear, né, tangente à trajetória, e aí você tem essa força de atração gravitacional sempre apontando para o centro da Terra. E é ela que vai fazer o papel de força centrípeta. Então, nesse caso, a força gravitacional, né, dada pela gravitação de Newton, equivale à força centrípeta. E a gente sabe que a força centrípeta deve ser igual, né, a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, mv² sobre r, onde o r é o raio da trajetória. Então, a força gravitacional, gmzão mzinho sobre r², mzão massa da Terra, mzinho a massa do satélite, r o raio da órbita. Simplifica aqui ó, as massas, que é a massa do satélite. Pode simplificar o rzinho, que é o raio da órbita. E a gente consegue descobrir uma expressão para a velocidade, né, orbital desse cara, isolando o v aqui em cima. Então fica raiz quadrada de gzão, que é constante gravitacional, massa da Terra dividido pelo raio da órbita. Beleza? Então, essa é a velocidade de um satélite, por exemplo. Então, a forma como a gente calcula pode ser aproximada seguindo essas ideias. E uma curiosidade é, qual é a velocidade que a gente deve lançar um satélite para que ele escape do campo gravitacional terrestre? Ou seja, ele vai embora, entra em órbita. Se você quer, por exemplo, lançar uma sonda para estudar Marte, o que você tem que fazer? Lançar ela com uma velocidade suficiente, né, para que ela extrapole os limites da gravidade da Terra e consiga seguir sua viagem. Né? Então, aqui, seguindo aquela expressão, seguindo aquela ideia, né, a gente consegue demonstrar que a velocidade de escape tem esse formato, né? Raiz quadrada de 2 gzão, mzão,
Gzão, constante gravitacional, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Beleza? Então, a gente consegue calcular essa velocidade de escape, no caso da Terra, como sendo uma velocidade de lançamento aí de 11,2 km por segundo. Então, tem três situações. Se você lançar com uma velocidade menor que 8 km por segundo, seu objeto vai retornar à Terra. Então, ele não escapa e simplesmente cai. Se essa velocidade for uma velocidade entre 8 km por segundo e 11,2 km por segundo, ele entra em órbita elíptica da Terra, mas ainda assim não consegue escapar do seu campo gravitacional. Agora, se você lança com uma velocidade superior a 11,2 km por segundo, ele não retorna à Terra e aí ele entra em órbita, né? Ele escapa do campo gravitacional terrestre, beleza? Então, essa é uma outra aplicação da gravitação. Uma observação importante é quanto a satélites geoestacionários, né? Por que que quando a gente sintoniza, né? Você acabou de instalar, por exemplo, uma TV a cabo via satélite, e aí o instalador ele coloca lá a antena posicionada numa mesma direção e sentido, né? E depois disso você não precisa mexer, né? Teoricamente. Por que que isso acontece? Porque o satélite que está emitindo o sinal, ele está andando junto com a gente, que a gente sabe, né? Que a Terra tem uma rotação em torno do próprio eixo. Então, conforme a Terra está girando, esse satélite gira de forma geoestacionária, como se ele tivesse parado com respeito a gente. Então, quais são as características de um satélite geoestacionário? A órbita dele é circular e é contida aqui no plano da linha do Equador, então no plano equatorial da Terra. O período de translação dele, que é bastante importante aqui, deve coincidir com o período de rotação da Terra, que seria o quê? De 24 horas. Então, uma volta completa desse satélite demora o mesmo tempo que uma volta completa da Terra em torno do próprio eixo, que é 24 horas. Daí essa relação, né, essa ideia do objeto estar parado com respeito a gente. E o raio da órbita deve ser de 6,7 raios terrestres, aproximadamente. Então, essas são as características de um satélite geoestacionário. E por último, para fechar essas ideias, as energias mecânicas envolvidas no estudo dos corpos celestes, né? A gente não vai demonstrar essas expressões, apenas falar sobre elas. Então, primeiro a energia potencial gravitacional, para o caso de dois corpos, né? Ela é dada pela relação, né, menos Gzão, massa de um objeto vezes a massa do outro, dividido pelo raio entre eles, né, a distância entre eles. Então, essa é a energia potencial gravitacional devido à atração gravitacional entre dois objetos. Tá? A energia cinética orbital, a energia cinética é mv² sobre 2, substituindo a expressão da velocidade, né, usando as ideias que a gente viu anteriormente, a gente pode escrever essa energia cinética orbital em termos dos produtos das massas dos objetos, dividido pela distância deles, né, duas vezes a distância deles. Então, essa é a energia cinética orbital desses objetos. E, é claro, a energia mecânica total continua sendo a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional. E como a gente viu, a velocidade de escape da superfície, que é raiz quadrada de 2Gzão, Mzão, sobre R, onde R é o raio da Terra no caso. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.